Bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mecânica do transtorno de ansiedade social. Mas o nosso foco aqui não é só mostrar a realidade esmagadora dessa condição, e sim explorar como uma estrutura psicológica supermoderna chamada de terapia baseada no processo está transformando completamente a maneira como esse transtorno é compreendido e tratado. É, de verdade, uma jornada fascinante da paralisia absoluta para a ação. 12,1%. Para um pouquinho e pensa nesse número. Essa é a taxa de prevalência ao longo da vida do transtorno de ansiedade social lá nos Estados Unidos. Mas os números globais são bem parecidos com isso. O ponto crucial aqui é estabelecer, logo de cara, a escala gigantesca e muitas vezes totalmente oculta desse problema. A gente não está falando de um fenômeno raro ou de um caso isolado, sabe? Trata-se de uma parcela imensa da sociedade que carrega um fardo pesadíssimo e quase sempre em silêncio. E por falar nisso, vamos entender a fundo o que é o transtorno de ansiedade social. Porque é essencial deixar claro que a realidade dessa condição vai muito, mas muito além de uma simples timidez do dia a dia. É um terror paralisante em interações super comuns. Os impactos no mundo real são absolutamente devastadores e acabam afetando todas as facetas da vida. Pessoas que lidam com esse transtorno têm uma chance significativamente maior de abandonar a escola, enfrentar o subemprego com rendas bem inferiores e chegar a ter até 8 vezes mais faltas no trabalho. E pior ainda, essa incapacitação extrema leva a um risco altíssimo de tentativas de suicídio e uma dependência bem assustadora de álcool e nicotina, que muitas vezes acabam sendo usados como muletas só para conseguir suportar as interações da rotina. Literalmente descarrila vidas inteiras. E olha só que contraste fascinante quando a gente olha para a distribuição disso na população. Os dados revelam disparidades de gênero bem acentuadas. As mulheres não apenas apresentam uma prevalência muito maior do transtorno, mas também relatam sintomas muito mais severos, com um grau de incapacitação gigante no dia a dia. Só que, paradoxalmente, as estatísticas mostram que os homens é que buscam ajuda clínica com maior frequência. É um dado que escancara a complexidade sociocultural em torno de quem realmente sofre e de quem, no fim das contas, consegue chegar ao consultório de um terapeuta. Mas, para realmente tratar essa condição, a gente precisa entrar na mecânica da fobia, entender as engrenagens do ciclo da ansiedade. Existe um modelo psicológico desenvolvido por Hoffman em 2007 que mapeia direitinho o processo circular que piora a fobia. Tudo começa com a percepção de padrões sociais inatingíveis ou com objetivos mal definidos. A pessoa quer causar uma boa impressão, mas duvida da própria capacidade e isso aciona uma apreensão social absurda. A partir daí, é um efeito dominó desastroso. Entram os comportamentos de evitação e de segurança. E depois que o evento passa, a mente mergulha numa ruminação crônica, repassando cada mínimo erro que a pessoa acha que cometeu. É uma armadilha que se autoalimenta impiedosamente. E um dos combustíveis mais potentes para esse ciclo é o que chamamos de atenção autofocada. É como se o cérebro interpretasse uma conversa de corredor como ameaça letal de um urso faminto. Durante a situação, a mente começa a monitorar obsessivamente os sintomas internos. O rosto que está ficando vermelho, as mãos suando, o coração acelerado. Esse monitoramento exagerado age como uma cortina. Ele cega a pessoa para qualquer sinal social externo que seja positivo. Se alguém sorri, demonstrando aprovação, a pessoa com ansiedade simplesmente não nota, porque está completamente aterrorizada com os próprios sintomas físicos. Diante de um labirinto mental tão complexo, o foco agora precisa mudar do problema para a solução. E é aqui que entra a terapia baseada no processo. Para entender o poder dessa nova abordagem, vale a pena a gente comparar com o modelo mais clássico. A abordagem tradicional, muito baseada nos manuais diagnósticos, tende a ser estática. Ela muitas vezes segue uns protocolos padronizados. A sessão 1 faz isso, a sessão 2 faz aquilo. Já a terapia baseada no processo é o oposto. Ela é totalmente ideográfica e dinâmica. Ideográfica basicamente significa que o tratamento é moldado de forma hiperflexível para o contexto único do paciente. O tratamento de uma pessoa vai ser completamente diferente do de outra, porque foca exatamente naqueles processos que mantêm a ansiedade daquele indivíduo, naquelas circunstâncias específicas. E o motorzinho que faz essa terapia funcionar roda em 3 etapas centrais, num ciclo contínuo. Primeiro, temos a avaliação ideográfica contextual, onde terapeuta e paciente investigam juntos qual é o cenário problemático. Depois, entra a intervenção, escolhida sobre medida. E por fim, que é super importante, vem o processamento e o feedback, que servem para avaliar como a intervenção funcionou e como ela precisa ser ajustada para a próxima tentativa. É, no fundo, um sistema inteligente que evolui o tempo todo com base na resposta do paciente.
Para guiar essa avaliação cirúrgica, os profissionais usam uma estrutura incrível chamada metamodelo evolucionário estendido. Funciona como uma matriz para mapear os problemas em várias dimensões. Eles analisam, por exemplo, se a barreira da pessoa está mais no domínio afetivo, no domínio cognitivo, se envolve a atenção ou se é um comportamento explícito. Cruzando isso tudo, fica muito mais fácil localizar com extrema precisão qual é a intervenção comportamental que vai quebrar o ciclo naquele exato momento. Bom, para tirar tudo isso do campo abstrato e entender como funciona na prática, vamos dar uma olhada no caso do Mark. O Mark é um engenheiro de software de 25 anos e a vida dele era um retrato muito claro do quanto esse transtorno pode ser cruel. Apesar de ser um cara super competente no trabalho, ele estava simplesmente aprisionado. Ele evitava festas a todo custo, não abria a boca em reuniões para não virar o centro das atenções e fugia de qualquer interação com mulheres, desistindo totalmente da vida amorosa. Ele vivia com o terror constante de ser julgado e considerado inadequado. O simples pensamento de cair numa conversa de improviso já desencadeava um pavor paralisante nele. Se a gente pegar o mapa cognitivo dele para um cenário muito comum, tipo pedir um dia de folga para o chefe, a gente vê exatamente a armadilha armada. A intenção de pedir a folga já engatilhava pensamentos negativos imediatos, como a certeza absoluta de que eu viria um não. Isso gerava uma ansiedade enorme, que o levava a usar comportamentos de segurança, como se desculpar antes mesmo de falar ou evitar contato visual. E esses comportamentos, adivinha? Eles só reduziam a confiança dele e alimentavam ainda mais os pensamentos negativos. Um ciclo de paralisia perfeito dentro do ambiente de trabalho. Com esse mapa nas mãos, a grande questão é, quebrando o ciclo na prática, por onde a gente começa? O primeiríssimo passo foi o que chamamos de reestruturação cognitiva. Imagina o Mark pensando em chamar alguém para sair. O pensamento automático que invadia a mente dele era totalmente catastrófico. Eu vou estragar tudo, ela vai me odiar e nunca mais vai querer me encontrar. A sacada da terapia não foi forçar um pensamento positivo e irreal por cima disso. A ideia foi criar distância emocional. O Mark foi ensinado a olhar para esse pensamento não como um fato definitivo, mas como apenas uma, entre dezenas de possibilidades, quebrando aquela crença cega e automática. Mas a mágica realmente acontece quando a teoria se transforma em comportamento. Eles planejaram experimentos práticos de exposição, como puxar assunto com um colega de trabalho, o Jack. E aqui está a genialidade do processo. Nenhum dos objetivos dependia de o Jack ser legal, sorrir ou dar uma resposta bacana. Os objetivos eram 100% controláveis pelo Mark. Iniciar a conversa, fazer 2 perguntas abertas e manter o contato visual. O foco não era ter a conversa perfeita, e sim tolerar o risco da interação sem depender da reação imprevisível do outro. E com muita repetição, feedback e adaptação, a evolução da jornada dele foi incrível. O Mark começou num estado de evitação total no escritório. Aos poucos, focando só no que ele podia controlar, começou a acumular pequenas vitórias nessas exposições com os colegas. Depois disso, a terapia passou a lidar com aquela sobrecarga emocional avassaladora dos encontros amorosos. Em vez de fugir da ansiedade, ele aprendeu a identificar e a aceitar essas emoções desconfortáveis. O resultado? Sucesso em encontros reais e a descoberta libertadora de que as interações não precisam ser um campo minado aterrorizante. Toda essa nossa análise deixa uma reflexão muito profunda no ar. O tratamento moderno para a ansiedade social nos mostra que a cura não é necessariamente suprimir o medo para sempre. O que nos faz perguntar, será que a chave para a verdadeira conexão humana é justamente parar de evitar as emoções desconfortáveis e aprender a vivenciá-las plenamente, mesmo quando a nossa mente está gritando para a gente fugir? Fica aí o questionamento sobre a nossa própria resiliência emocional e a prova real de que, sim, é totalmente possível transformar a paralisação em ação.